Olá, irmãos, como vocês estão? Esse tem sido um tempo de grande desafio para nós como igreja. Um tempo de bastante desafio, não somente por conta da pandemia, por conta de tudo que tem acontecido e tem sido bem grave para a sociedade, bem grave para pessoas próximas a nós, pessoas que estão sendo acometidas por essa doença, pessoas que estão sendo afetadas na área financeira por conta do desemprego e muitas coisas que têm acontecido e têm tornado esse tempo bastante desafiador. Mas nós também, como Igreja do Senhor, não estamos podendo nos reunir. E isso tem sido um ponto angustiante para muitos de nós que amamos ser Igreja do Senhor, amamos estar em unidade, mas o intuito desse vídeo é trazer exatamente estudos que possam proporcionar a nós um entendimento daquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesse tempo. Através da revista da Convenção Batista Fluminense, nós iremos trazer uma série de estudos nos quais nós iremos abordar alguns temas principais que são muito de grande importância nesse período, que tem sido de fato desafiador para nós e que nós possamos ter um entendimento daquilo que Deus quer colocar na nossa mente, quer tratar no nosso coração, para que nós possamos ser cada dia mais Igreja do Senhor, manifestar as obras de Cristo na terra, fazendo com que o seu grande nome seja exaltado. E o título dessa primeira lição começa dizendo exatamente que a igreja nunca fecha. Nós estamos passando por um momento onde não podemos estar juntos, mas existem muitas pessoas que estão com aquele sentimento de que esse vírus fez com que a igreja parasse, esse vírus fez com que algo que nunca aconteceu antes, de a igreja parar, a igreja agora está parada, as coisas não estão acontecendo. Nisso existe até um certo equívoco e uma pressa por parte de alguns para a gente poder voltar aos cultos, enquanto a situação ainda está delicada. Nós sabemos o quanto de pessoas têm sido acometidas por essa doença, então cabe a nós o verdadeiro entendimento daquilo que é ser Igreja de Cristo. A gente vai começar isso tudo através da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 9 ao 19. Eu vou dar um tempinho para vocês abrirem e nós iremos ler esse texto e entender aquilo que Deus está falando através do apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 19. Leremos então. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles.
nós iremos falar sobre a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto deu bastante trabalho a Paulo, porque ela não tinha discernido exatamente qual era a mensagem, o que Deus estava querendo falar através da igreja. Eles tinham um entendimento muito superficial e acabavam deturpando as coisas. Tanto é que no primeiro versículo do capítulo 3, Paulo diz o seguinte a eles: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele começa também no capítulo 1 dessa carta, versículo 2, ele falando a igreja que está em Corinto. Muitas vezes nós pensamos que a igreja é exatamente a estrutura física. Nós pensamos que a igreja se faz no ajuntamento dessas pessoas nesse lugar. Mas não é exatamente isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia nos ensina com relação à igreja é que nós que somos da fé, nós que cremos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos aqueles que darão continuidade, aqueles que darão seguimento à missão que Cristo teve. Cristo veio para nos redimir, para nos transformar, e veio para trazer uma mensagem de transformação. Nós estamos pregando Cristo, nós estamos falando dessa transformação, e essa mensagem não cessa. Não é porque as portas da igreja estão fechadas que nós deixaremos de ser igreja. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, não existe uma ideia de que nós possamos simplesmente parar. A igreja de Cristo, ela não para, ela não cessa a sua obra, porque essa necessidade de transformação, essa necessidade de colocar a própria vida diante de Deus, ela se tornou cada dia mais urgente. E hoje, quando nós vemos o mundo caos que está, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas clamando a Deus por uma cura, tantas pessoas pedindo, clamando a Deus por um apoio, um suporte nesse momento de dificuldade, nós vemos que essa missão simplesmente ela não para. Nós somos igreja de Cristo e nós precisamos entender a nossa missão como cooperadores para que o reino se estabeleça na terra. Nós somos chamados lavoura de Deus porque uma lavoura cresce. Uma lavoura ela não é um ponto estático, ela se multiplica, ela vai adiante. Deus colocou algo em nós como se fôssemos uma terra seca. Ele nos deu a vida. Ele quer que nós, como lavoura dele, venhamos multiplicar, frutificar, nós venhamos crescer, nós venhamos gerar algo. E é esse entendimento que nós precisamos ter. Não é entendimento de que a igreja não está funcionando mais, então eu posso pensar em outras coisas, priorizar outras coisas. A igreja de Deus não para. Nesse tempo tem sido um grande desafio para nós, diante de situações que de fato são adversas. Pessoas estão passando por um momento de muita dificuldade. E nós como igreja sabemos o quanto isso tem acontecido. E não é novidade para nós. Nós temos entregado cestas básicas às pessoas da nossa comunidade que precisam. De pessoas de fora que nós estamos também prestando assistência. Nós estamos cumprindo a missão que Cristo nos deu. Cristo se entregou, se sacrificou, deu-se por completo para que nós tivéssemos a vida. E essa vida precisa ser um canal de transformação contínuo na vida das outras pessoas. Então, o primeiro ponto é, nós precisamos ter um discernimento consciente, nós precisamos cooperar de forma madura. Nós precisamos entender que nós somos igreja. E que a igreja não simplesmente fecha. Como está escrito em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não será um vírus que vai nos parar. Não será simplesmente uma situação adversa da economia que vai fazer com que a igreja deixe de cumprir sua missão. Nós somos cooperadores para a obra de Cristo na terra. Então nós precisamos ter o discernimento disso e ser igreja nesse tempo.
As pessoas precisam do toque de Deus. As pessoas estão carentes desse toque. As pessoas estão necessitando de transformação. E nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós precisamos entender que a obra continua, que a seara é grande e que nós somos os trabalhadores. Precisamos dar continuidade e entender que essa obra não para e não pode parar jamais. O segundo ponto, se falar a respeito da construção adequada e convicta. A gente vai ler do versículo 10 ao 15, para a gente ter discernimento daquilo que Paulo está falando. Ele diz, no final do versículo 9, vós sois edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus me foi dada, lancei o fundamento. O fundamento, isso é, Cristo, como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, que através do fogo. Paulo está falando sobre a construção que é feita, a edificação que é feita através de Cristo. Jesus Cristo é o fundamento para nós como igreja. Nós precisamos ter Cristo como fundamento de nossas vidas, de maneira com que nós venhamos viver para Ele. Mas uma coisa ele começa a citar aqui, ele fala, olha, vocês precisam estar atentos sobre aquilo que vocês colocam sobre o fundamento. Porque muitas vezes a gente tem o discernimento de que Cristo é e deve ser sempre o fundamento para nossas vidas. Mas o que nós estamos edificando sobre a nossa vida cristã? Essa é a questão. Porque se você edificar algo nobre, se você edificar algo bom, isso será proveitoso para o reino de Deus, proveitoso para a igreja. Mas se você edificar sobre o fundamento coisas que não têm uma solidez, que não edificam, isso o fogo tomará. O que Paulo quer dizer é, se você faz algo que de fato é útil ao reino de Deus, isso permanecerá. Agora, se você gasta a sua vida como igreja para poder edificar coisas que em nada enobrecem, isso o fogo queimará. Não quer dizer que você perderá a sua salvação. Ele fala isso no versículo 15. Se alguém se queimar, sofrerá ele dano, ele mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, Cristo nos prova. E a nossa vida precisa estar, além de nós sermos uma lavoura daquilo que Cristo planta em nós, cultiva em nós, nós precisamos ter entendimento daquilo que nós estamos edificando sobre a nossa fé. Porque se você tiver o entendimento de que nós somos igreja porque nós nos reunimos no templo, você estará edificando algo na sua vida, no seu entendimento como cristão, que é muito limitado e que fecha portas para que a obra de Cristo seja manifesta em outras áreas da sua vida. O quanto você pode fazer nesse tempo de pandemia, como igreja do Senhor, ligando para as pessoas, se reunindo através de grupos de oração, grupos de estudo da palavra, como existem as células. O quanto nós podemos ser igreja do Senhor ao nos reunirmos, doarmos algum tipo de alimento, ao procurarmos saber de pessoas que nós temos conhecimento que estão passando por uma maior dificuldade e nós nos colocarmos como instrumentos para poder abençoar a vida dessas pessoas. Isso é trazer uma boa construção para a nossa edificação como igreja do Senhor. Isso é trazer algo nobre. Mas quando nós ignoramos todas essas coisas de ser igreja independente do templo, quando nós
passamos a enxergar o templo como a única manifestação, a única forma de sermos igreja na terra, nós estamos limitando o poder de Deus através de nós, nós estamos colocando exatamente o fogo sobre a palha, porque essas coisas, elas limitam o agir de Deus através de nós. Quando nós enxergamos que para sermos igreja nós precisamos estar em determinado lugar. Nós somos igreja porque Cristo nos salvou. Independente de estar num templo ou não, eu sou a igreja do Senhor e existem pessoas carentes do amor de Deus, carentes do cuidado do Senhor, e eu posso me unir com outros irmãos para poder prestar esse cuidado, prestar esse serviço, porque a obra de Deus não para. Se nós tivermos a mentalidade muitas vezes limitada à questão de um templo, de um lugar, nós não iremos viver a plenitude daquilo que Deus quer que a gente viva na nossa vida cristã. A nossa vida cristã não pode ser de domingo a domingo, ela precisa ser diária, ela precisa ser constante, ela precisa tocar nas pessoas da minha casa, ela precisa tocar nas pessoas do meu serviço, ela precisa tocar nas pessoas nas quais eu estudo, porque isso é a vida cristã, é uma missão, é algo completo, não é simplesmente algo particular a um dia, a um momento. Então eu estou na igreja, então eu tenho tal atitude. Eu estou em casa, eu tenho determinada atitude. Mas lá fora, onde as pessoas não sabem que eu sou cristão, eu posso ter uma atitude mais relaxada. Não, você foi comissionado, você foi chamado a viver algo que edifica. Nós somos cooperadores. Nós precisamos ter o verdadeiro entendimento do que é essa grandeza de ser chamado filho de Deus para a obra de Deus. E o terceiro ponto desse estudo se refere à habitação protetora e sagrada, e a gente vai falar sobre isso através do versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ser igreja do Senhor vai muito além do que estar reunido em um lugar. É uma visão de mundo, uma visão que os irmãos têm em comum, de que a obra de Cristo precisa ser manifesta através de nós para a transformação, para a cura, para a libertação desse mundo que padece. Assim como nós fomos resgatados pela mensagem, pelo sacrifício de Cristo, nós precisamos dar continuidade a isso. Nós precisamos entender a importância e relevância que nós temos como igreja do Senhor na terra. Nós somos corpo de Cristo. Esse terceiro ponto fala exatamente daquilo que Cristo opera em nós. Nós não conseguiremos dar continuidade a essa missão se nós não estivermos com Deus agindo através de nós. Quando pensamos em habitação protetora e sagrada, nós estamos falando justamente daquilo que nós somente experimentamos através do Espírito de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Ser igreja é exatamente ter o entendimento de que nós não estamos presos às estruturas de um templo, mas que nós somos templos de Deus e que Deus quer construir algo através de nós. E se alguém pensa que a igreja fechou suas portas, isso é um engano, porque nós somos a igreja do Senhor. As portas da igreja só serão fechadas se você o quiser, porque Deus quer fazer uma grande obra. E esse versículo fala exatamente para a gente ter um grande zelo com relação a isso. Você percebe no versículo 16 e 17, Paulo começa falando assim: não sabeis que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. No versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós vos tem por sábio neste século,
Faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Muitas vezes nós criamos, alguns tipos de pensamentos, de doutrina que limitam o poder de Deus nas nossas vidas. Quando a gente pensa de que Deus só pode operar algo grandioso através do templo, nós não estamos entendendo que Deus habita em nós e que Deus quer fazer algo grandioso através de nós, independente das paredes, independente do lugar. Deus, como eu já citei, Deus nos chama igreja, que é chamados para fora justamente para que nós venhamos manifestar essa transformação no mundo. E que as pessoas vejam as obras grandiosas de Deus através daquilo que nós iremos viver. E não simplesmente estar. Enquanto nós pensamos em muitas vezes fechar as portas do nosso templo, no sentido de que nós nos guardarmos do mundo nesse lugar, o mundo carece, padece e clama pelo cuidado de Deus, clama para que Deus tenha misericórdia. E nós não podemos ter a mentalidade limitadora de que isso é simplesmente o juízo e que essas pessoas estão padecendo porque elas não têm Deus. Deus teve misericórdia de nós quando nós éramos pecadores, ímpios, totalmente distantes, alheios à misericórdia. Nós precisamos ter um discernimento de que essa obra é nossa também. Que Cristo nos enviou para manifestarmos esse amor, manifestarmos o seu poder em todos os lugares. A igreja não parou. A igreja não para. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós precisamos ter o entendimento de que não vai ser vírus, não vai ser crise financeira, que vai fazer com que a nossa fé seja abatida. Nós estamos crendo numa promessa que é eterna, num propósito que rompe as estruturas da nossa vontade, rompe as estruturas daquilo que nós pensamos ser bom ou não. Ele vai além, ele promove um conceito de que a nossa vida serve para a manifestação da glória de Deus. O autor de Hebreus também fala sobre isso no capítulo 3, versículo 4 a 6, quando ele diz o seguinte: porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Nós somos casa de Deus e nós precisamos perseverar e ter no entendimento da nossa missão e que ela não parou. Nós não podemos negligenciar essa missão que nos foi dada. Para fechar o estudo, a gente precisa pensar que tudo isso de estar em casa, de estar distante como igreja, isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Nós também temos nossas lutas, nossas dificuldades, nossos limites, mas esse discernimento de que nós somos igreja e que a obra de Deus não para, precisa pulsar no nosso coração. Porque enquanto o mundo se desespera, nós carregamos uma mensagem de esperança. Enquanto no mundo há dor, nós sabemos que a dor só existirá por um breve tempo. Enquanto as pessoas não sabem mais o que fazer, nós temos a paz de reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Que essa paz, que esse amor que Deus proporciona em nossa vida possa alcançar as pessoas ao nosso redor. E se nós estamos profundamente angustiados, estamos profundamente tristes com tudo isso que tem acontecido,
que nós possamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, nós possamos buscar e procurar a paz que só Cristo pode proporcionar. Não venhamos também nos isolar em nossa vida, venhamos pedir ajuda, entendendo que Deus tem algo grandioso para cada um de nós. Ele tem uma missão que não parou. E você, como igreja do Senhor, também não pode parar. Nós iremos continuar firmes, inabaláveis, perseverantes, até que Cristo volte, para poder mostrar a esse mundo o quanto nosso Deus é maravilhoso, levando essa mensagem de amor, de esperança, de transformação. E quando as pessoas perguntarem se a igreja está fechada, você pode dizer que a igreja não para e que nós estamos continuando o trabalho, a missão que nos foi dada nessa terra. Que Deus possa fazer algo grandioso através da sua vida nessa quarentena. Que nós não venhamos ser parados por nada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e também agradeço pela atenção de cada um de vocês. Espero que essa mensagem possa abençoar e que nós venhamos permanecer firmes nesse propósito. Que Deus os abençoe.